O objetivo deste exercício é te ajudar a acessar mais facilmente estados de concentração. Nós temos o estado de concentração passivo e o estado de concentração ativo. No estado de concentração passivo, nós podemos relaxar a mente, não pensar em nada, não ter nenhum tipo de envolvimento em alguma atividade especificamente que exige a nossa atenção propriamente dita. No estado de concentração ativa, nesse momento, você está ali envolvido, completamente focado, inclusive o teu corpo corresponde a esse estado. Para que possamos executar esse exercício, primeiramente, eu vou pedir para que você esteja num ambiente tranquilo, relaxado, talvez sentado num sofá, numa poltrona confortável, ou já deitado em sua cama. Ou, talvez se você estiver necessariamente buscando a concentração ativa, você estando num ambiente em que você possa, primeiramente, ajustar sua mente para depois, em seguida, você de fato se concentrar plenamente naquilo a qual você está envolvido agora. Então, nesse instante, eu vou pedir para que você faça um exercício de respiração comigo, onde em um tempo você puxa o ar pela boca. Segure por um pouco e solte em 4 tempos pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Vamos repetir esse exercício mais 2 vezes. Puxe um tempo pela boca. Solte em 4 tempos pelo nariz. 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Isso. Mais uma vez, enquanto você relaxa, puxa o ar pela boca. Segura um pouco. Isso oxigena bem seu cérebro. E agora vai soltando em 4 tempos pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Isso. E eu sei que você já relaxou. E agora, imagine que você está num ambiente agradável, talvez no meio da natureza, talvez numa sala, ou num quarto, num galpão, onde você desejar. Um ambiente tranquilo e só você está aí. Nesse instante, você poderá agora imaginar que você tem um painel de controle bem na sua frente. Imagine, no seu espaço, diante de você, um painel de controle que tem 2 botões, somente 2 botões. Diferente dos painéis de controle que normalmente vimos por aí, que eles se movimentam de baixo para cima e de cima para baixo, e que você pode fazer um ajuste, por exemplo, na equalização de um som, esse painel de controle que você está imaginando deverá ter 2 botões ao centro. Esses botões eles se movem o de cima para a esquerda e o de baixo para a direita. Ambos os controles ao centro eles estão numa posição que nós vamos chamar de posição 0. O extremo à esquerda vai chegar na posição que nós vamos chamar de posição 10. E o extremo do centro para a direita também você chega na posição 10. Então você vai ver 2 linhas, uma saindo do centro para a esquerda, é a de cima, e outra saindo do centro para a direita, é a de baixo. Muito bem. Agora eu gostaria que você imaginasse que lá no 10, que está à sua esquerda, que é a linha de cima, coloque lá a concentração passiva, que é a sua habilidade de simplesmente relaxar e absorver informações sem nenhum tipo de envolvimento ativo de sua mente consciente. Muito bem. Pense no momento em que você relaxa, no momento em que você não pensa em nada diretamente falando. E coloque lá do lado esquerdo. E agora, você vai pensar no momento em que você está concentrado ativamente, ou seja,
Você está engajado, a sua mente está focada e você percebe que o seu corpo está também. Pega essa experiência e agora imagine você colocando essa experiência simplesmente olhando para o extremo, para o lado direito, lá no 10. Isso. Instalar esse painel de controle em sua mente lhe dará mais autocontrole de sua fisiologia e neurologia, ou seja, do funcionamento do corpo e da mente. E assim você poderá desenvolver a capacidade de modificar rapidamente o seu estado de concentração. Dessa forma, você, a partir de agora, terá o controle sobre seus pensamentos, sobre seus sentimentos e sobre seus comportamentos. E você sabe que isso é maravilhoso, não sabe? Muito bem. Então agora, deixando os botões ao centro, se você desejar, você poderá fazer literalmente, usando propriamente dito as suas mãos ao executar o exercício. Se você também desejar, você poderá fazer esse exercício somente utilizando a sua imaginação. E nesse instante eu vou lhe pedir para que você se lembre agora de um momento em que você esteve no estado passivo de concentração. Talvez você vai se lembrar de um momento em que você estava escutando música, assistindo televisão, meditando em algo importante para você, ou simplesmente deitado numa rede, olhando para o mar, ou em qualquer outro ambiente que você relaxa completamente. E você acompanhava o que acontecia no ambiente sem nenhum tipo de esforço. Volte para essa memória agora. Nesse instante, peço que você reviva a experiência. Veja o que você viu. Ouça o que você ouviu. Perceba também se é um diálogo interno, ou seja, o que passa em sua mente, como se você estivesse conversando consigo mesmo. Sinta no teu corpo o estado de relaxamento pleno. Então sinta o que você sentiu nessa experiência que você está revivendo. E na medida em que você vai fazendo isso, quanto mais você se apercebe que está envolvido ou envolvida com estado de concentração passiva, ou seja, que sua mente está relaxada, você vai então movendo o primeiro controle, o de cima do seu painel, que vai para a esquerda. Isso, pegue então o primeiro botão e vai movendo ele todo para a esquerda. Isso, assim. E no momento em que você revive essa memória, quando você a percebe completamente, imagine que o seu controle agora está lá no nível 10. Isso. Quando estiver lá no nível 10, é porque você está completamente envolvido com essa lembrança de um estado de relaxamento passivo. Agora, venha voltando esse controle em direção ao centro, como se você estivesse se desconectando da experiência de relaxamento completamente. E você volta até o número 0, ou seja, ao centro do painel. Nesse momento, você não vai pensar mais naquela experiência. Apenas se concentre no painel que está diante de você com os 2 botões ao centro. Agora, pegue novamente o controle, o botãozinho que está acima. E você poderá voltar agora a movê-lo em direção ao número 10 lá da esquerda. Faça isso tranquilamente. Faça isso gentilmente. Não precisa ter pressa. Então faça isso de uma maneira em que você sinta de fato que o relaxamento te invade. E enquanto você vai deslizando esse botão desse painel de controle, você percebe que na mesma medida em que ele se movimenta, você vai revivendo toda aquela experiência de relaxamento. Então você vê novamente o que você viu lá, você vai ouvir o que você ouviu, sentir o que você sentiu, resgatando completamente a experiência de relaxamento. Isso, assim. E você agora chegou no 10.
no ápice da experiência e você percebe que o estado de concentração passiva, de relaxamento completo da mente e do corpo te invade. Isso. E você percebe que isso é muito bom. Agora pegue novamente esse botão desse painel de controle e venha voltando em direção ao centro, como se você fosse se desconectando da experiência de relaxamento completamente. E você volta até o número 0, ou seja, ao centro do painel. Observe novamente o seu painel de controle. Você tem um botão acima e um botão abaixo. Então agora, por uma terceira vez, você vai novamente pegar no botão de cima e você vai trazê-lo para a sua esquerda em direção ao ápice, que é o número 10, tranquilamente. Exatamente na medida em que você vai lembrando o que você viu, o que você ouviu e o que você sentiu daquela experiência em que você experimentou um estado de relaxamento, de concentração passiva completamente. Isso, assim. E você desliza o controle conforme a experiência vai se intensificando para você e você vai chegar até o ápice no 10. Muito bem. Reviva esse estado de intenso relaxamento, de concentração passiva. É bom demais sentir isso. E verifique no teu corpo onde você sente o que e como. E intensifique isso dentro de você. É muito bom. Agora venha voltando novamente o botãozinho em direção ao centro, como se você fosse se desconectando da experiência de relaxamento completamente. Você volta até o número 0, ou seja, ao centro desse painel. Nesse instante, você irá agora se concentrar no botão de baixo, o que se move para a direita. E eu vou lhe pedir que agora se lembre de um momento em que você estava num estado de concentração ativa, em pleno engajamento, usando toda a sua atenção para fazer alguma coisa. A sua energia estava em alta e talvez estivesse experimentado um pouco de adrenalina em seu sistema. Volte para esse momento, vai! E agora você vai se lembrar de uma experiência em que você estava ali, focado. A sua mente estava completamente envolvida para que você concluísse aquele seu projeto. Talvez um estudo, talvez uma atividade no seu lar, enfim, alguma coisa que você estava fazendo e você estava gostando de fazer. E nesse instante em que você experimenta a concentração ativa, perceba o que você viu, o que você ouviu, ouça novamente. Perceba se há um diálogo interno, ou seja, o que passa em sua mente como se estivesse conversando consigo mesma. Sinta o que você sentiu. E na medida em que você vai fazendo isso, quanto mais você percebe que você está envolvido ou envolvida com um estado de concentração ativa, engajado, totalmente concentrado, talvez experimentando uma medida de excitação mental, você vai movendo o segundo controle do painel que está embaixo e indo para a direita. O botão de cima permanece em cima ao centro e o botão de baixo agora vai se movendo para a direita até chegar lá no 10. Isso, assim. E no momento em que você revive essa memória, quando você está completamente concentrado, imagine que o seu controle chegou no 10, no ápice da experiência de concentração ativa. E você percebe quais são os benefícios de estar nesse estado. Você vê que é bom quando é necessário para você estar envolvido com atividades que exigem sua concentração ativa, você conseguir resgatar esse recurso e intensificá-lo o tanto que você sentir que é necessário. Muito bem. E agora você poderá, voltando esse botão ao centro, vem trazendo lentamente 9, 8, 7, 6, e à medida que você vem trazendo novamente, você vai se
desconectando dessa experiência de concentração ativa. E agora você chega ao centro, no zero, onde você simplesmente está aqui, envolvido, ouvindo a minha voz. Você não está mais envolvido com aquela experiência de concentração ativa. Agora vamos repetir esse processo. Se concentre novamente na experiência em que você resgatou a concentração ativa e vai deslizando o botão do controle, o segundo botão de baixo, para a direita, de 0 a 10. Exatamente na medida em que você vai relembrando o que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu, resgatando completamente a experiência de altíssima concentração. Isso. Assim. E você vai deslizando o controle, o botão do controle, conforme a experiência vai se intensificando para você, até que você chega no 10, no ápice. Isso. Identifique novamente como é estar num estado de concentração superativa, onde sua mente se concentra exatamente no que ela quer que ela esteja concentrada. E perceba quais os benefícios desse estado. Excelente. Venha trazendo de volta o controle então, esse botão do controle em direção ao centro, como se você estivesse se desconectando da experiência, e ao chegar no zero, você simplesmente se desconecta dessa experiência e você está aqui, escutando a minha voz. E agora você percebe novamente o seu painel de controle com os dois botões, o em cima e o embaixo. O de baixo te leva para a concentração ativa e você vai fazer isso mais uma vez. Então, aproveite esse momento para que você reviva ainda mais essa experiência. Enquanto ela se manifesta em você, você vai movendo o botão para a sua direita da concentração superativa. 0, 1, 2, 3, exatamente na medida e na proporção em que você vai relembrando o que você viu, o que você ouviu e o que você sentiu, resgatando completamente a experiência de altíssima concentração. Isso. Assim. E você vai deslizando o controle conforme a experiência vai se intensificando para você, até que você novamente chega no 10, no ápice. Isso! Se conecte novamente a esse estado de concentração superativa, onde a sua mente se concentra exatamente naquilo que você quer que ela se concentre. Você tem foco. Perceba como o teu corpo reage a isso tudo. E você percebe que isso é bom, não percebe? Excelente. Agora venha voltando de novo com o controle em direção ao centro, como se você fosse se desconectando da experiência da concentração plenamente ativa. Isso. E vem trazendo o botão até o centro do painel e nesse momento você vai verificar que o seu painel de controle tem os dois botões ao centro novamente. Muito bem. Agora, nós vamos fazer alguns ajustes nesse seu painel de controle para que você experimente novas possibilidades. Nesse instante eu vou pedir para que você segure os dois botões. O de cima, que se move para a esquerda, e o de baixo, que se move para a sua direita. O de cima te leva para o ápice da concentração passiva, do estado pleno de relaxamento. O de baixo te leva para um estado de concentração ativa, de foco, de concentração plena nas atividades a qual você se propôs a fazer. Então, nesse instante, ao segurar os dois botões, você irá mover o de cima da concentração passiva para a esquerda até chegar no 10. E agora eu vou te pedir para que você reviva outro momento no qual você já relaxou e deixou-se ficar absolvidamente envolvido completamente num estado passivo de concentração. E perceba como esse estado de relaxamento profundo se manifesta em sua mente. E perceba como é bom, te gera prazer e você gosta desse estado. Mantenha esse botão aí no 10, conectado com essa experiência de concentração passiva e ao mesmo tempo agora, gentilmente, você vai mover o segundo botão de baixo, o controle da concentração ativa, para a direita. E você vai se lembrando agora de outro momento no qual
você se engajou plenamente em um estado ativo de concentração. E perceba como é bom também estar nesse estado. E agora você experimenta o melhor dos dois mundos. Você está no ápice da concentração passiva, num estado de relaxamento, e no ápice da concentração ativa, num estado de concentração e foco. E perceba como é bom relaxar a mente para você se concentrar plenamente e ativamente em algo que você realmente acredita ser importante no momento. E perceba também como é bom você se concentrar ativamente a fim de você proporcionar um estado de relaxamento para a sua mente. E eu vou contar até 3. E quando eu falar vai, você vai voltar os 2 botões ao centro ao mesmo tempo e vai zerar esses 2 estados. 1, 2, 3, volta! E agora você experimentou um pouco do que é a mistura dos 2 estados. E agora os 2 botões estão ao centro. Nesse instante, eu vou te pedir para mover o primeiro botão da concentração passiva um pouco para a esquerda, o quanto você quiser. E aproveite o efeito relaxante da concentração passiva. E agora você poderá mover também o controle da concentração ativa, o botão de baixo. Move um pouquinho para a direita, vagarosa e gentilmente. O suficiente para que ao mesmo tempo em que continue a experimentar concentração passiva, você experimente também um pouco de concentração ativa. Experimente 10%, depois 20%, 30% e assim por diante, experimentando a diferença no sistema, a diferença na sua estrutura. Então você percebe que tudo já está diferente. Você agora vê, ouve e sente um estágio de uma mistura disso tudo, relembrando que ao mesmo tempo você sente os efeitos de concentração passiva misturado com os efeitos da concentração ativa. E talvez agora você vai experimentar algo novo. E nesse instante eu vou pedir para que você mova ambos os controles para o número 5. Então você vai experimentar 50% de concentração passiva e 50% de concentração ativa, tudo misturado ao mesmo tempo. Uma combinação interessante. E perceba como você se sente e o que isso se representa aí na sua mente, no seu mundo interno. Muito bem. Agora, experimente depois dessa etapa mover a concentração ativa até o final e na medida em que você leva o botão da concentração ativa lá para o 10, você vai mover a sua mão para a direita, só que o botão da concentração passiva que está acima, você também vem trazendo para a direita e o estado de relaxamento vai se dissipando até zerar. Porque enquanto você move o botão de baixo do 5 para o 10, o botão de cima, que é da concentração passiva, ele vai do 5 para o 0. Então vai! Experimente agora, novamente, a concentração ativa no 10. Isso, assim. E você sabe que a concentração passiva nesse instante está no 0. Agora, mova novamente os 2 botões para o número 5, ou seja, traga os 2 botões para a sua esquerda. Ao mesmo tempo em que 0 do passivo vai para o 5, o 10 do ativo vem para o 5 também. Vem! Isso! Muito bem! E agora você está experimentando novamente 50% de cada uma das 2 estratégias. Eu vou contar até 3 e quando eu terminar você poderá mover o botão da concentração passiva até o final, ao mesmo tempo em que você traz o da concentração ativa para o centro. E você irá novamente experimentar o ápice da concentração passiva completamente e o da concentração ativa irá se dissipar completamente. Vai! E agora o botão do controle da concentração passiva está lá no 10 e o estado de concentração ativa ele se dissipou totalmente e o estado de relaxamento te invade novamente. Mas somente se você respira. Isso.
assim, você com o botão no 10 da concentração passiva e no 0 da concentração ativa. Muito bem. E eu vou contar até 3 e você poderá mover novamente esses dois botões, agora em direção à sua direita, experimentando 50% de cada. Vai! Isso. Nesse instante, você está com 50% da concentração passiva no botão de cima, no número 5, e 50% da concentração ativa no botão do 5 também, aqui na linha de baixo. Muito bem. Nós poderemos repetir esse processo mais algumas vezes, quantas vezes você desejar, até você encontrar o ponto, o ideal para o seu momento. Se nesse momento você quer experimentar a concentração ativa, mova novamente esse botão da concentração ativa da linha de baixo totalmente para a sua direita e o da concentração passiva, que é da linha de cima, volte ao centro. Vai! Resgate, reviva essa experiência de concentração ativa enquanto você percebe que isso se manifesta aí dentro de você. Agora você poderá voltar ambos os botões para o número 5. Vai! 5 da concentração passiva, 5 da concentração ativa. Se nesse instante você decidiu relaxar a mente, você poderá então agora experimentar o ápice da concentração passiva, movendo ambos os botões para a sua esquerda, ou seja, o da concentração passiva para o ápice lá no 10 e o da concentração ativa no nulo, aqui no 0 ao centro. Vai! Isso. E você sabe que é muito bom esse estado de relaxamento, não sabe? Isso. Experimente como é gostoso e perceba no seu corpo onde você sente o que e como. Veja o que você viu, ouça o que você ouviu, que representa o ápice do estado de relaxamento. E mais uma vez, você vai mover ambos os controles agora para o 5, trazendo então o controle da concentração passiva de 10 para o 5 e levando o de baixo da concentração ativa de 0 para o 5. Vai! Isso. Nesse instante, você está ciente de que o seu painel de controle está calibrado e está à sua disposição para que você possa utilizá-lo sempre que você desejar. Eu recomendo que você utilize esse painel de controle ao menos uma vez ao dia, talvez mais vezes se você tiver essa disponibilidade. E na medida que isso vai acontecendo, você vai fortalecendo conexões neurológicas que facilitam o acesso ao estado pleno de concentração ativa e ao estado pleno de concentração passiva na medida que você desejar. Nesse instante, ambos os controles estão no 5. O da concentração passiva está no 5 e o da concentração ativa está no 5. E eu vou fazer uma contagem e conforme eu vou contando de 5 para 0, você vem trazendo ambos os botões até o centro. 5 é onde você está. 4, 3, 2, 1, 0. E agora os dois botões estão ao centro. Observe bem o seu painel de controle e sinta na sua mente e no teu corpo, experimente gratidão, satisfação plena por ter esse recurso à sua disposição. E agora você poderá se concentrar ativamente nas suas atividades ou, se for possível, se concentrar passivamente e relaxar à vontade.